Pegou o relógio? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Aqui Pastor Mauro Alves, estamos chegando, dando início aqui já a essa live, né? Nos preparando aqui para iniciar o culto. Mandando um abraço já para o meu companheiro, cooperador, Diácono Danilo. Deus abençoe. E somos da Assembleia de Deus Ministério Apologético, na cidade de Colina. Estamos nos preparando aqui já para o início do culto online, visto que estamos impossibilitados de realizar cultos na igreja. Pode ser que aconteça algum barulho aí, já vou avisando, né? Porque nós não temos, estamos em casa, não temos revestimento acústico e o nosso objetivo é, nesse momento tão difícil de turbulência, de tribulação, poder não ficar sem cultuar o Senhor e poder também, ainda que à distância, né? Remoto, mas nós participando aí com os irmãos e pedindo aos irmãos que já vão compartilhando essa live, por gentileza, dando um joinha, colocando um coraçãozinho aí para essa live alcançar o maior número possível de visualizações, porque nós vamos louvar o Senhor e também estaremos aqui falando sobre a palavra de Deus. Tá aí a minha companheira, a irmã Roberta, aqui, e nós vamos cultuar o nome do Senhor aí. Abraço ao Cosme Barbosa, Marlene, demais irmãos que vão já daqui a pouco começar a entrar aí, estão chegando. Nós vamos já iniciar o culto. Só estamos fazendo uma pequena introdução aqui, um prefácio, né? Para ver se o equipamento tá bom, os irmãos estão ouvindo bem aí. Dá um joinha, façam comentários, se tiver perguntas, algum comentário, vamos interagir bastante hoje, né? Nosso culto seja um culto interativo, ainda que à distância. Mas vamos interagir. Se tiver bom som, a imagem, os irmãos dê um joinha aí, dê uma... Coloque aí se tá tudo bem, se estão conseguindo visualizar e ouvir bem, em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento para nós darmos início então ao nosso culto de adoração ao Senhor. É uma pena, né? Hoje, domingo, fui lá na igreja buscar o tripé da câmera e ver a igreja fechada. É uma tristeza, chega a doer na alma, né? Que possa passar esse momento muito em breve e que os crentes possam dar mais valor à casa do Senhor, né? Local onde Deus preparou para nós realizarmos os nossos cultos. Um abraço ao César, Augusto, Camargo, demais irmãos que estão aí entrando. Vamos orar. Soberano Deus, eterno, bondoso Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho, nós estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez entrando na tua presença, te louvando e te agradecendo pelo dia que o Senhor tem nos dado, pela saúde, pela paz, pela esperança, pela revelação da tua palavra, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, visíveis e invisíveis, e pela oportunidade agora, mesmo distante da tua casa, Senhor, mas reunidos aqui agora, para louvar o teu nome. Nesse momento, Senhor, nós estamos reunidos e a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor ali está e nós somos a igreja, o teu corpo, a igreja, Senhor. E queremos tributar a ti todo o louvor nessa noite, pedindo mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia do mundo, dessa nação, oriente as autoridades, Senhor, nos dê soluções, direções, para que possamos passar esse momento de crise, de perplexidade e que o Senhor nos guarde para que nenhuma praga chegue à nossa tenda. Continua na direção de todas as coisas, recebe o nosso louvor, abençoa todos os irmãos que estarão participando, Senhor, nesse momento e que o teu nome seja glorificado para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Valdete Costa, irmão Júlio e a irmã Andréia, todos os irmãos que estiverem, puderem, vão compartilhando, vão dando um joinha aí, vão acenando. Gidiane, mais alguns irmãos que estão
chegando. Deus abençoe. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 154 da harpa cristã. 154. Vamos louvar o nosso Deus. Ele é digno de ser louvado. Glória a Deus. Os irmãos também que estiverem na página da igreja, o Danilo me parece que já subiu uma sala de bate-papo aí, né? Uma sala de vídeo na página da igreja. Pedir aos irmãos também que se inscrevam no nosso canal do YouTube, Assembleia de Deus Ministério Apologético, no YouTube. E o nosso site é o www.admapologético.com.br. Vamos louvar o Senhor. Anderson, lá da cidade de Birigui, irmã Silvânia, todos os demais irmãos que estão já participando. Vamos louvar o Senhor. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Adoro o nome de Jesus, jamais me falta seu amor, e põe à parte minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. No doce nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Glória a Deus, toda honra e glória seja dada ao nosso Deus, Deus vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Continua os irmãos ainda entrando aí. Wagner, o irmão, a irmã Áurea, a irmã Dirce, o Anderson, a Nara. Vão compartilhando aí, irmãos, e vão dando um joinha, colocando um coraçãozinho para que esse vídeo possa ser expandido, para que haja o máximo de visualizações possíveis, para que nós possamos cultuar o nosso Deus e trazer uma palavra de alento para todos aqueles que estão também nesse momento em tribulação, angústia, alguns desesperados, em perplexidade, sabendo que o nosso Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza bem presente na angústia. Amém. Vamos cantar ainda um bem conhecido 196. Wagner Galdini, Deus abençoe todos os demais irmãos. Ainda peço para você, se for possível, depois entrar no YouTube,
nossa Assembleia de Deus Ministério Apologético, tem muita coisa lá para ser visualizado. 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre 1000 mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado o excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti ou além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. Toda honra e glória seja ao nosso Deus para sempre. Ele é o nosso refúgio, a nossa esperança, a nossa fortaleza. É Ele que nos sustenta com a destra da sua justiça. Amém, Senhor. E é Ele que nos livra. Talvez Ele não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Talvez não nos livra da cova dos leões, mas nos livra na cova dos leões. Glória a Deus. Continuam muitos irmãos aí visualizando. Valéria Leme, Rosineide, Joel. Deus abençoe. Irmã Nildinei, esposa do irmão Nilson, lá da cidade de Acri. Saudade de todos vocês. Glória a Deus. Vamos mais um. A Valéria, cidade de Monte Azul. Valéria, da cidade de Monte Azul. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. E já estaremos lendo a palavra de Deus. Não sei, glória a Deus. Vamos cantar ainda o hino. Glória a Deus. 73. Se tiver alguém que nos ouve nesse momento, nos assiste, se você ainda não teve um encontro com Deus, com Jesus, se você ainda não o recebeu como único e suficiente Salvador,
eu quero te dizer que somente Jesus é a esperança para esse mundo caído, para esse mundo caótico, para todo esse caos que nós estamos vivenciando. E quero dizer que eu não sou profeta do caos, mas a tendência não é de melhora, a tendência é piorar, porque as escrituras estão se cumprindo. Jesus está voltando e a sua vinda ela é precedida, são prenúncios, né, esses acontecimentos de tudo, da volta de Jesus, do advento. E nós devemos estar preparados, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e focados nele. Como eu disse ontem, aqui as autoridades estão fazendo o possível, aquilo que está ao alcance deles no mundo todo, mas eles são limitados porque também são seres humanos e não estão imunes à contaminação desse vírus terrível. Mas o nosso Deus, ele tem controle absoluto de todas as coisas. O nosso Deus, ele não é pego de surpresa e ele sabe exatamente o momento que ele deve parar, dar um basta em tudo isso. Amém. Vamos lá, o hino 73, pois vamos ler a palavra de Deus. Pecador, escuta a voz do Senhor, se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenha sem nenhum temor, deixa o teu fardo e vem repousar. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem, vem a mim, descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Andas desviado, longe do redil, deixa devagar, vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás, gozo, paz perfeita, tudo queres ter. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que contrito a ele vier. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e glória seja dada ao nosso Glória Deus. a Deus.
Muitos irmãos participando ainda, Monize, né? Filha do irmão Hélio lá de Rinópolis, Demetrio Queiroz, um abraço, né? Da Igreja Filadélfia em Barretos, os demais irmãos, Evangelista Claudinei e todos os demais que estão participando. Se você puder, continue dando um joinha aí, ou colocando um coraçãozinho, compartilhando para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis que estão precisando de uma palavra pastoral. E eu quero aqui, como pastor, dizer que nós sempre estaremos aqui até que passe essa crise, até que passe essa turbulência. O Senhor nos dando saúde, estaremos aqui para cultuar o nome dEle, para dar palavras de orientações, para nortear os irmãos. E esse deve ser o papel de todos os pastores. Tem alguns aí que estão um pouco preocupados com os dízimos e com as ofertas. É claro que a gente preocupa porque nós não temos condição de manter a igreja aberta, pagar aluguel como nós pagamos sem os dízimos e as ofertas. Eu já até orientei os irmãos para que nos cultos guarde o dízimo e a oferta que fosse dar no culto, guarde, para que depois possa vir, para que nós possamos cumprir com o nosso compromisso. Mas isso não é a prioridade. A nossa prioridade é levar a palavra de Deus aos corações abatidos, aqueles que estão precisando de alento, de direção nesse momento. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Eu quero ler um texto aqui na palavra do Senhor, muito sugestivo para esses dias. No livro do Apocalipse, vamos abrir juntos, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí. Vamos ler um texto aqui bem conhecido dos estudiosos da palavra de Deus. Glória a Deus. No capítulo 6 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 1, diz assim: a santa, bendita, eterna, inerrante, insofismável, incomparável palavra do Senhor. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que lhe matasse uns aos outros, se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, ou denário, né? E 3 medidas de cevada por um dinheiro. Mas não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram-lhe dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro
que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Glória a Deus. Então está aqui um texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, que nós vamos estar depois ministrando, né? Vamos estar trazendo aqui vamos discorrer sobre esse assunto para os irmãos entenderem. Tem muita gente postando esse texto aqui, dizendo que já está acontecendo. Eu quero mostrar para os irmãos passo a passo, depois, o que significa o texto que nós acabamos de ler. E outro sim, irmãos, quero dar orientação para os irmãos também. Tem pessoas postando o capítulo 19, um texto que está no capítulo 19 do livro do profeta Isaías, quando ele diz assim, povo meu, entra nos quartos e fecha a porta, só por um instante até que passe a ira, vai povo meu, e dizendo que são as pessoas que estão agora impedidas de sair na rua, estão refugiadas dentro de casa. Esse texto nada tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, no capítulo 19 de Isaías. É um texto que fala, entra povo meu e fecha a porta, está falando da sepultura e da ressurreição dos mortos que acontecerá no final da grande tribulação. Então nada tem a ver com o momento que nós estamos vivendo agora, o capítulo 19 do livro do profeta Isaías, né? Aliás, é o capítulo 26 do livro do profeta Isaías, os versículos 19 e 20. 26 de Isaías, 19 e 20. Diz lá, entra povo meu, fecha a porta sobre si, sobre ti, só por um momento, até que passe a ira. Estão colocando esses textos a toda hora nas redes sociais, capítulo 26 do profeta Isaías, 19 e 20, dizendo que esse texto está cumprindo agora, as pessoas que estão retiradas dentro de casa, refugiadas. Não é verdade. Não vamos interpretar a Bíblia como nós queremos, a revelia. Vamos interpretar a Bíblia à luz do seu contexto original, deixando que a Bíblia mesmo interprete ela própria. Graças a Deus, então vamos dar seguimento aqui. Depois eu vou explicar para os irmãos o texto que nós acabamos de ler no livro do Apocalipse. Vamos ouvir aqui uma palavra pela nossa irmã Roberta. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. É bom nós estarmos aqui unidos no mesmo espírito nesta noite, compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Um tempo de tristeza por nós não podermos estarmos reunidos na igreja, mas isso não nos impede de adorar a Deus, de estarmos perto de Deus. E esse é o momento que nós precisamos estar mais ainda ligados com o Senhor, porque os dias são maus, a tribulação bateu na nossa porta, está assolando a humanidade. Mas nós sabemos em quem nós temos crido, irmãos. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E nós sabemos que os momentos é tão difícil, mas nós sabemos que Deus, Ele está conosco, o Senhor tem nos sustentado, continuará nos sustentando, o Senhor dará paz no nosso coração, o Senhor nos dará a direção certa, o Senhor nos consolará no momento triste, porque a palavra do Senhor no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Mas nós precisamos saber que habitar no esconderijo do Altíssimo não é só quando nós estamos precisando que nós vamos lá e visitamos. Nós não podemos ser visitantes no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos habitar todos os dias. Todos os dias nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque ninguém de nós esperávamos estar enfrentando a situação que estamos enfrentando estes dias. Turbulência, desespero, as pessoas estão apavoradas. Mas os cristãos
que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor está conosco. A sombra do Todo-Poderoso, nós descansaremos nela. Por isso que nós não podemos deixar de servir a esse Deus, de fazer a sua vontade. Agora, mais do que nunca, estarmos mais apegados com Deus, estarmos em oração, vigilante, porque esses sinais nos mostram que o Senhor, que Jesus, Ele está voltando. Está mais perto do que nós imaginamos, irmãos. Então vamos estar firmes, constantes na presença do Senhor. E se essa enfermidade chegar até a nossa casa, se o Senhor não nos chamar para estar com Ele, tenham a certeza, o Senhor nos sustentará, o Senhor nos dará vigor e nós vamos atravessar todas essas dificuldades. E lá na frente nós vamos cantar o hino da vitória, porque o Senhor é aquele que está conosco. Feliz é aquele que serve este Deus verdadeiro. Ainda hoje nós estávamos comentando aqui, e essas pessoas que estão em pavor, que não servem a Deus, não conhecem o Deus verdadeiro, aonde eles vão procurar socorro, para onde eles irão. Mas nós temos a certeza, mesmo em meio a tanta tribulação, mesmo em meio a esse pavor que o povo está passando, Deus, Ele está conosco. Deus está ao nosso lado. Ele irá nos sustentar até o fim. Amém, irmãos? Então continuemos firmes, servindo a Deus, fazendo a sua vontade, meditando nas Escrituras Sagradas, porque o Senhor está aí para buscar a sua igreja. Amém? Amém, graças a Deus. Deus abençoe a irmã Roberta, minha companheira, né, que está sempre conosco. E, irmãos, eu falava ontem e vou ratificar hoje. A Bíblia não é um livro teórico ou um livro filosófico. Não é um livro apenas que contém narrativas históricas. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante. E o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia, Ele trabalhou detalhadamente, minuciosamente, para que esse livro chegasse em nossas mãos como manual do ser humano. Aqui é o manual do fabricante. Ele nos fabricou e tudo que nós precisamos aqui. Né? Tudo aquilo que o ser humano precisa saber dele mesmo, a antropologia bíblica, ela está aqui. E nós precisamos estar crendo que a palavra de Deus não é um livro de ficção, não é um livro comum. É a palavra de Deus, idealizada pelo próprio Criador, porque mais uma vez eu vou repetir, a criatura só se realiza no seu Criador. Eu vou cantar mais um hino aqui com os irmãos, depois a gente vai meditar na palavra de Deus, aquele texto que eu li. O hino 74, preste atenção na letra desse hino. Glória seja dada ao nome do Senhor. Harpa cristã, eu conheço alguns hinários e não vou falar o que eu vou falar aqui como bairrismo, né? Mas não existe nenhum hinário no Brasil e talvez nem no mundo que possa ser comparado com a harpa cristã. Os hinos verdadeiramente foram inspirados por Deus, né? Então tá aqui, 74. Talvez Cristo venha ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora, os mortos porá dos sepulcros para fora. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo
Cristo que há de vir, virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos do mundo, então nós por fim sairemos. Assim, grande gozo no céu fruiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Se você crê nessa esperança viva, aleluia, você pode dizer aí, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deus. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Amém, Senhor. Abraço, irmão Josias, lá da cidade de Acri, irmã Vanessa, Leandro Gomes, estão assistindo ali na cidade de Bebedouro. Deus. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção nesse momento para o texto que nós acabamos de ler, o texto em epígrafe. É uma perícope aqui que nós acabamos de ler, no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Essa palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, né? Apocalipse. Então, irmãos, toda a revelação bíblica, não que apenas o Apocalipse, tem pessoas que pensam que as profecias, o estudo da escatologia bíblica está concentrado só no livro do Apocalipse. Entretanto, a escatologia bíblica ela está espalhada por toda a Bíblia, mas existem 3 livros que são considerados apocalípticos. É o livro de Daniel, o livro de Ezequiel e o livro do Apocalipse. 2 no Antigo Testamento e 1 aqui no Novo Testamento. E nós lemos um texto agora há pouco aqui, que fala sobre os 7 selos que serão abertos no período da chamada tribulação e grande tribulação. E tem pessoas que estão postando esse texto aqui, estão falando nesse... Eu vi até uma pessoa falando numa live que esse texto está se cumprindo. Esse texto ainda não está se cumprindo. Esse acontecimento aqui que nós acabamos de ler, eu quero só ratificar aqui, no capítulo 6 do livro do Apocalipse, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e eis que vi, e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. Então aqui, irmãos, algumas coisas que eu quero enfatizar nessa noite, para você entender bem, para que nós possamos ficar tranquilo. Não está acontecendo esse cenário aqui ainda. Até porque esse cenário descrito no capítulo 6 do livro do Apocalipse, ele só terá início por ocasião de anos. Essa semana é a semana de anos. Então, 483 anos proféticos, ou 69 semanas, já se cumpriram. Está faltando uma semana de anos, de 7 anos, que vai se cumprir durante o período da chamada tribulação e grande tribulação. Eu separo em duas metades de 3 anos e meio, porque a Bíblia é quem separa. A Bíblia usa 3 terminologias. Estamos voltando aqui, tivemos um probleminha técnico aí, parece que deu uma queda da internet, né? Mas eu quero voltar ao assunto que eu estava falando para os irmãos. A Bíblia usa 3 terminologias para poder denominar esses 7 anos de grande tribulação que vai ocorrer depois do arrebatamento da igreja. Lembrando que nós somos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas. Nós acreditamos que a igreja sai daqui do mundo antes da grande tribulação. Então observem que existem 3 terminologias que a Bíblia usa. 42 meses, tempo, tempos e metade de um tempo e 1260 dias. São essas 3 terminologias que a Bíblia usa para descrever esses 2 tempos de 3 anos e meio que está separado. O texto que nós acabamos de ler, ele fala exatamente do início, né,
da segunda metade da grande tribulação. Quando tiver passado 3 anos e meio, aliás, da primeira metade, quando se inicia a grande tribulação, nós observamos algumas coisas que eu quero mostrar para os irmãos aqui, para vocês compreenderem melhor. Por exemplo, existem 2 tipos de vozes no Novo Testamento, no Apocalipse, que fala sobre a voz de Deus. Uma é chamada voz como que de trombeta. Quando vocês lerem no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, ou nos textos, nas cartas de Paulo, voz como que de trombeta, a Bíblia está se referindo à voz do próprio Jesus. Voz de arcanjo, voz como que de trombeta. Agora, quando você ouvir voz como que de trovão, ou de muitas águas, está se referindo à voz do Pai, que é chamado no Antigo Testamento de ancião de dias. Entretanto, mesmo sendo a voz do Pai, quem fala pelo Pai é o próprio Jesus. Ok? Então a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos: havendo aberto o cordeiro, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. Observe que é um dos 4 animais que está falando, mas ele está utilizando uma voz muito impactante, uma voz como de trovão. Logo, nós podemos entender aqui que é a voz do próprio Pai sendo emitida. O versículo 2: olhei e vi um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo e para vencer. O primeiro selo é aberto. O que significa esse cavaleiro que está sentado num cavalo branco? Significa aqui uma tentativa do anticristo de imitar o próprio Jesus. Porque ele vai imitar Jesus em tudo. Ele vem num cavalo branco, como está no capítulo 19 de Apocalipse. Lá tem um outro cavaleiro, é apresentado um outro cavaleiro num cavalo branco. Só que aquele cavaleiro, nós vamos ver algumas diferenças dele com esse do capítulo 6. Por exemplo, a Bíblia diz que ele tinha um arco, mas observe que não tem flecha. Quando a gente lê o capítulo 46, ou melhor, o Salmo número 46, a Bíblia diz que Deus quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. É exatamente uma alusão a esse arco que está nas mãos do anticristo. Porque ele tem o arco, mas ele não tem a flecha para atirar. No Antigo Testamento nós vamos encontrar vários textos mostrando que Jesus tem o seu arco, mas ele tem flecha. E quando ele atira a flecha, ela é certeira. Então observe algumas particularidades aqui, fazendo um paralelo, um contraste entre o capítulo 6 e o capítulo 19, que vai aparecer um outro personagem lá, montado em um cavalo branco. A Bíblia diz que foi lhe dado, nesse capítulo 6, uma coroa. E a palavra coroa, aqui, no texto original, no grego, é uma palavra muito interessante, porque aqui se usa uma palavra diferente da palavra que é usada no capítulo 19. Aqui ele só tem uma coroa que alguém deu para ele, e essa coroa, ela não é a mesma palavra que aparece no texto do capítulo 19. Porque no capítulo 19, a Bíblia fala que aquele personagem tem muitos diademas. Diadema é coroa de rei, de quem governa. Por isso que lá no capítulo 19 está escrito, na coxa e no manto, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Significa que ele governará sobre outros reis e será Senhor sobre outros senhores. Então a palavra aqui, coroa, ela é muito diferente da palavra que aparece lá, diademas, né? Outro sim. E como ele tenta imitar Jesus em tudo, ele está montado em um cavalo branco. Isso é a falsa paz. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, por ali, está escrito assim: quando se houver falar em paz e segurança, haverá repentina destruição. Mais uma vez lembrando, irmãos, que não está ocorrendo isso que eu estou lendo aqui. O que nós estamos vivenciando no mundo e aqui no Brasil hoje são prenúncios da volta de Jesus. Ainda não é a tribulação e grande tribulação. Ainda não estamos vivenciando isso, porque nós cremos à luz da Bíblia que a igreja sairá antes da grande tribulação. Os irmãos pensam que o que está ocorrendo no mundo pode ser comparado com a grande tribulação? Jesus disse, o profeta Daniel disse no capítulo 12, e depois Jesus vai ratificar em Mateus 24,
e ele vai dizer que haverá um tempo de angústia, que falou o profeta Daniel, que nunca houve desde que a humanidade existe. Será um período de angústia e perplexidade profundos. E nós podemos dizer que nós somos bem-aventurados. Podemos dizer que Deus ainda está cuidando de nós, que Deus está nos dando um alerta. Se você ainda não está preparado, se você não tem convicção, se você é frequentador de igrejas apenas, se você ainda não conhece as Escrituras, se você ainda não ora, não busca a presença de Deus, não tem comunhão com Ele, se você ainda não enxergou o reino de Deus, se você ainda não vivencia, não está inserido no reino de Deus, que você busque urgentemente, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Viver o reino de Deus não é esperar o milênio chegar, porque o milênio é apenas o reino visível. O reino invisível, o reino de Deus já está dentro de cada um de nós, dentro de cada servo fiel, não de frequentadores de igreja. Se você frequenta uma igreja, mais uma vez eu vou te falar, se você frequenta uma igreja que não te ensina as Escrituras, que está envolvida em campanhas, que está envolvida em arrecadação de dinheiro, em teologia da prosperidade, em entretenimento, em política, não fique nessa igreja. Antigamente a gente dizia assim, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje eu digo com toda a convicção, procure uma igreja bíblica urgentemente, porque Jesus Cristo está voltando para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, um povo que vive e pratica o que está na Escritura Sagrada. Glória a Deus. Versículo 3. Havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Observe, irmãos, que primeiro o anticristo, ele aparece num cavalo branco, uma falsa paz. Logo em seguida, o que é que surge? Um cavalo vermelho e o cavaleiro com uma espada, e foi-lhe dado que tirasse a paz dos homens uns dos outros. Significa guerra. No momento em que ele está na primeira metade da última semana de Daniel, desses 7 anos de grande tribulação, se apresentando como homem de paz, um homem que resolve todas as coisas, um homem diplomático, já imediatamente no início dos últimos 3 anos e meio, cumprindo o que está no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, versículo 27, ele rompe a aliança com o mundo, ele rompe a aliança que ele fez com Israel, porque Israel fará uma aliança com o anticristo. Isso está em Mateus 5, em João 5, 43. Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebestes. Mas outro virá em seu próprio nome e a esse recebereis. Então, irmãos, aqui começa um cenário totalmente terrível, adverso, de angústia e perplexidade quando acontecer a guerra. Primeiro ele aparece como um bonzinho, como alguém que resolve tudo, de paz, diplomata. Agora ele já está aparecendo como alguém que promove guerra. No versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava, assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, ou um denário, 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Fome. Depois que ele se apresenta como alguém de paz, ele começa a promover guerras na grande tribulação, perseguição, e começa agora a acontecer no mundo, nesse período, uma grande crise financeira que nunca houve. Observem que está dizendo, não danifiqueis o azeite e o vinho. Quer dizer, é para preservar, é para economizar, porque haverá grande crise financeira. Ele tem uma balança. Balança significa justiça, peso. E ainda mais, observem que aqui está falando uma medida de trigo por um dinheiro. O que é um dinheiro? Alguém vai precisar do trabalho de um dia todo para comprar uma medida de trigo. Denário ou dinheiro fala do salário que um trabalhador recebia durante um dia de serviço. Os diaristas. Irmãos, é sério.
que nós estamos vivendo agora são prenúncios. As dores da mulher, daquela mulher que Jesus fala em Mateus 24, princípio de 12, está se intensificando. Os sinais estão aí. Se você não está firme, se firme. Se você não está numa igreja bíblica, procure uma igreja bíblica. Se envolva com a obra de Deus. Se envolva com o estudo sistemático das Escrituras. Entenda a Bíblia. Não fique apenas ouvindo palavras motivacionais, palavras de coach, de autoajuda. Procure entender o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado. Analise, perscrute, esquadrinhe. Não fale sim para tudo. Faça como os crentes de Bereia. Observe se aquilo que está sendo falado está de acordo com o que a Escritura revela. Amém, Jesus. Mais um texto, seguindo. Verso 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia. Verso 7, aliás. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei e vi um cavalo amarelo. Preste bem atenção para essa palavra aqui, amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Olha a Bíblia se interpretando. O personagem que está sentado sobre o cavalo amarelo é a própria morte. E o inferno seguia. A palavra inferno seguia aqui, ela pode ser traduzida por sepultura, por sepulcro. Não é uma boa tradução, né? Porque a palavra aqui é a palavra Hades, grego, né? Como aquela palavra, ela corresponde à palavra Sheol do Antigo Testamento, mas está sendo traduzido aqui por inferno, está se referindo à sepultura. Não que a palavra inferno seja a própria sepultura, é a questão da tradução aqui. Porque se é a morte, logo, quem tem que seguir a morte? A sepultura, porque muitas pessoas vão morrer. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª da terra. Irmãos, observe isso aqui. Vamos supor que a terra hoje ela tem aproximadamente 7 bilhões. Se fosse hoje, morreria 2 bilhões e 800 milhões de pessoas por essas pragas que vão vir aqui. Fome, guerra e também pestes. Olha aqui. Foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada. Essa espada é o que está no versículo 4. Com peste, aliás, com fome, que é o que está no versículo 5 e 6, e depois ainda com peste com as feras da terra. A tradução no texto original aqui são pequenas feras. Nós não sabemos o que poderia ser isso, mas existem muitas conjecturas em cima disso daqui. Pequenas feras pode ser vírus, pode ser doenças provenientes, por exemplo, de ratos, porque os ratos eles são hospedeiros de vários tipos de doença, inclusive a leptospirose, inclusive a peste bubônica, né, que veio de rato, que dizimou milhões de pessoas no século XIV, a peste negra. Irmãos, é sério. Não está aqui na Bíblia por coincidência. Não está aqui na Escritura apenas para nos chamar a atenção. Está na Escritura porque é revelação. Vai acontecer. Esse vírus aí é café pequeno perto do que vai acontecer na chamada tribulação e grande tribulação, quando a igreja já estará com o Senhor, numa pátria feliz, onde não haverá tristeza, não haverá sepulturas, não haverá perplexidade. Deus, o Senhor Jesus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós estaremos visualizando o rio da vida, a sala do trono. Nós estaremos sendo conduzidos pelo próprio Deus, a árvore da vida, pelo próprio Cordeiro, Jesus Cristo. Se você ainda está em dúvida, nesta noite, ouça essa palavra, abre o teu coração e o teu entendimento, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está voltando. Glória a Deus. Esse é um dos 4 pilares dos fundamentos, os 4 fundamentos da doutrina pentecostal clássica. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Continuando. Versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas
a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Esse quinto selo, irmãos, ele é muito emblemático, porque ele nos fala sobre os mártires, sobre as pessoas que morreram em Cristo durante todos os períodos. Todos os salvos de todos os tempos estão hoje, segundo o que a Bíblia nos ensina, debaixo do trono de Deus no paraíso, que é aquele paraíso que Paulo visualiza no capítulo 12 de 2 Coríntios, quando ele ouviu coisas inefáveis que não é lícito dizer aos homens. Antes da ressurreição de Jesus, esse lugar ficava embaixo. Tinha só um abismo que separava ele do Hades. Nós falamos Hades, né? Mas na verdade a palavra grega é Hades, mundo dos mortos, que Lucas 16 narra com muita propriedade. Quando Jesus morre e ele ressuscita, ele transporta aquele lugar que ficava embaixo, onde estava Lázaro, que é chamado seio de Abraão, para o terceiro céu, debaixo do trono de Deus. Quando nós lemos na Bíblia, deixa eu dar uma explicação para os irmãos aqui. Quando você lê na Bíblia assim, região ou vale da sombra da morte, é um lugar que a Bíblia mostra, esse lugar existe. A Bíblia mostra que a região e vale da sombra da morte é como se fosse um portal, é uma região que todos passam. Todos aqueles que morrerem, que tiverem que passar pela morte, deverão andar por esse vale da sombra da morte antes de entrar na salvação. Os salvos passarão por um portal, passarão pelo vale da sombra da morte, que fica nas regiões celestiais, antes de entrar para esse paraíso. Agora, os ímpios, eles também passarão por esse lugar, mas eles descerão, segundo o que está em Provérbios 24:15, que o justo e entendido o caminho é para cima, mas o ímpio é para baixo, para livrar-se do inferno que está embaixo. Então, o vale da sombra da morte, que Davi fala no Salmo 23, quando ele diz o meu cálice transborda, o cálice que ele está falando que transborda é a morte. Eu já ensinei os irmãos aqui, vou ratificar hoje, que todo cálice que vai pingando, cálice da existência. Quando esse cálice transbordar, nós morremos. Aí nós passaremos pelo vale da sombra da morte, que é um lugar, que é um portal, é uma fronteira entre a vida eterna e essa vida aqui. A vida espiritual e a vida física. Então esses que estão debaixo do trono de Deus, eles estão clamando por justiça, porque eles estão aguardando o momento da ressurreição, para que as suas almas e espírito voltem novamente para o corpo imortal, que será imortalizado, revestido de imortalidade, revestido de incorruptibilidade, como Paulo explica em 1 Coríntios 15, para que eles possam estar para sempre com o Senhor. Mas foi dito a eles que esperassem ainda, porque ainda morreria mais pessoas, ainda haveria um grupo de pessoas que morreria. Quem são esses? Seus conservos, os que morrerão na grande tribulação e que não receberão o sinal da besta. Observe, irmãos, que as pessoas passarão por coisas terríveis lá na chamada grande tribulação, mas não negarão a Jesus, não receberão o sinal do anticristo. E nós estamos passando aqui por um momento que não está tão caótico assim, e muitos já estão desesperados, muitos já estão esmorecendo na sua fé. Nesta noite, Deus está falando conosco. Não arrede o pé, não perca o alvo, amém. Não perca a sua perseverança. Ore ao Senhor, busque a Deus nesse momento de angústia, louve o nome do Senhor, como fez o rei Josafá no momento que ele estava sendo atacado por nações inimigas. Através do louvor, o coração de Deus será mobilizado e Deus estará trabalhando em prol da sua causa, da minha causa e da sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler ainda a Bíblia, caminhando para o fim já. Versículo 12. E havendo o sexto selo, havendo aberto o sexto selo, eu vi que olhei e vi que houve um grande terremoto, ou um grande temor de terra. O sol se tornou negro, como saco de silício, e a lua se tornou como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes
e ilhas foram removidas dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre, que se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo a grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Olha aqui, irmãos, que interessante. O versículo 16, ele diz que a ira, os selos, a Bíblia está interpretando ela própria. Os selos é a ira do Cordeiro, enquanto que as taças do Apocalipse é a ira do Pai, do Ancião de Dias. Então, o que nós estamos vendo nesse cenário, quando a Bíblia diz que houve um grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua como sangue, isso aqui, acredita-se dentro dos estudos que nós fazemos, que será um momento de grande abalo sísmico na Terra. As placas tectônicas estarão em choque, e também haverá aqui talvez uma ogiva nuclear que deixará a Terra, a Lua, a atmosfera obscura. Jesus falou sobre isso em Mateus 24, quando ele diz assim: as potências dos céus serão abaladas, as estrelas cairão do céu. Quando ele fala potências do céu lá, Jesus está se utilizando de uma linguagem da física. Sabia, irmã Roberta? Física. A palavra céus lá é urânio. E nós sabemos que urânios, que é uma palavra grega, quando ele fala céus, que ele vai utilizar outras palavras para falar céus, é uma das matérias-primas que se utiliza para se construir a bomba nuclear, né? Ogivas nuclear. Então, irmãos, aqui é um cenário de guerra que vai acontecer na grande tribulação. O céu se enrolou. Os irmãos sabiam que o céu que nós olhamos aqui, vemos a atmosfera, onde as estrelas estão, ele é como uma cortina? Como aqueles ímãs que você coloca na geladeira, assim as estrelas, os planetas estão fixadas no céu. Os irmãos sabiam disso? A Bíblia revela isso. Então, haverá um abalo sísmico, haverá um grande cataclismo nesse momento. Alguns acreditam que aqui são chuvas de meteoro, pode ser que seja, mas haverá um caos na terra. Nós não estamos vivenciando isso ainda. Se você está pregando isso, acreditando isso, não acredite, não pregue sobre isso, vai estudar primeiro, vai se preparar primeiro para não trazer mais pânico ainda para aqueles que já estão passando por esse momento difícil. Os fiéis serão arrebatados, a igreja será tirada, a igreja estará com Cristo, a igreja será guardada. Eu quero ler um texto aqui que prova que nós seremos tirados antes da grande tribulação. No livro do profeta Isaías, no capítulo 57, você pode anotar esse texto. Tem outros vários textos, mas eu quero ler esse em particular. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 57 do livro do profeta Isaías. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Você pode dar um glória por isso? A Bíblia está dizendo que Deus nos levará antes do mal, antes da tentação e da provação que acontecerá na grande tribulação. Estou terminando já esse texto aqui. Aqui também vai acontecer um momento, irmãos, porque nós observamos aqui no capítulo 6, que termina no 6º selo. Agora, o 7º selo ele só está no capítulo 8, né? Olha que interessante, aqui acontece uma anacrologia. O texto está fora de ordem cronológica. No capítulo 8, e havendo aberto o 7º selo, se fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. 7 trombetas. E veio outro anjo e se pôs junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu, com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Aqui é a resposta. Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos é a resposta de Deus, do Pai.
É a maneira que ele respondia, mesma maneira que ele respondia para Moisés no Monte Sinai. Agora observe, quase meia hora de silêncio no céu. Isso aqui ensina o que para nós? Ensina que haverá um momento de muita expectativa antes que o sétimo selo, antes que as trombetas sejam tocadas, porque as trombetas são prenúncios da chegada da ira do Pai. O último selo, o sétimo selo, é uma preparação para que se toque a primeira trombeta. Os anjos que vão tocar as trombetas estão se preparando. E aqui acontece algo interessante, porque aqui está descrevendo a sala do trono de Deus, o piso da sala do trono. Eu já expliquei isso para os irmãos, mas é bom a gente falar. Ele é muito interessante porque ele é composto de água, gelo e fogo. Os irmãos já viram esses elementos, água e fogo, trabalharem juntos? É claro que não. O fogo é apagado pela água, né? O fogo, a água apaga o fogo derrete o gelo. Isso dentro do contexto aqui do ser humano. Só que Deus não está restrito às leis da física, às leis dos seres humanos. E lá no céu, a água, o gelo e o fogo trabalham juntamente. É chamado de mar de cristal o piso da sala do trono. E o altar de incenso que ele está citando aqui é um altar onde está o combustível desse altar, são pedras afogueadas. Pedras, uma daquelas brasas que foi tocada nos lábios do profeta Isaías no capítulo 6 do seu livro. E nesse momento aqui, quando se abrir o sétimo selo, o silêncio no céu fala de expectativa, de atenção. É como se você estiver num lugar e vai alguém falar alguma coisa, anunciar alguma coisa que vai acontecer. Como você está ouvindo os noticiários que nós estamos ouvindo agora, você fala, escuta, faz silêncio agora que eu quero ouvir o noticiário. É essa a expectativa que a Bíblia está dizendo. Haverá um prenúncio aqui. Então, quase meia hora, porque o céu não tem silêncio. No céu a Bíblia diz que constantemente os serafins estão dizendo santo, santo, santo. Há canções, há arpistas que estão tocando constantemente ali, mas nesse momento haverá silêncio. Para que o sétimo selo seja aberto, o sétimo selo sendo aberto, haverá silêncio, para que os anjos que têm as 7 trombetas, trombeta para de chamar atenção, sinal, para que as pessoas estejam atentas, porque virá a ira do Pai, que será pior do que os 7 selos. Então, irmãos, mediante essa palavra, que eu fiz questão de lê-la hoje, estou explicando em síntese, para que nós possamos estar atentos, olhando o cenário que nós estamos vivendo, né? As previsões não são boas, os prognósticos que nós estamos ouvindo das autoridades não são animadores, as notícias não são alvissareiras, mas eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. Jesus está voltando, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida de nós. Se nós ficarmos enfermos, Ele nos assiste na enfermidade. E ainda que nós venhamos a passar para a eternidade com essa enfermidade, o Senhor estará nos esperando do outro lado. Passaremos pelo vale da sombra da morte e encontraremos com o Senhor do outro lado do Jordão e cantaremos o hino da vitória. E estaremos aguardando o momento do arrebatamento da igreja para que nós também possamos ser ressuscitados. A esperança do crente é a ressurreição. Glória a Deus. Os irmãos sabiam que o cristianismo e o judaísmo são as únicas religiões que dá esperança para a ressurreição do corpo? Os irmãos sabiam disso? Eu vou ler um último texto aqui para a gente colocar uma vírgula, né? Observem comigo que o apóstolo Paulo, ele vai falar em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 20. Que essa palavra ache guarida no seu coração. Observe. Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados, olha aqui ou na eternidade, estou em aperto, tendo desejo de partir, ir com Cristo, né? Ou estar com Cristo.
e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo e fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Esperança aqui de estar com Cristo. Então Paulo está dizendo, o cristão fiel, o cristão autêntico, o cristão que verdadeiramente ele procura praticar aquilo que está na Escritura, aquele que é do reino de Deus. Tanto faz, irmãos. Estar aqui, né? Claro que estar com Cristo é melhor, ele está dizendo. Verdade. Mas enquanto estivermos aqui, vamos louvar Ele, vamos crer nele, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade e saber que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém. E se nós partirmos, estaremos para sempre com Ele. Glória a Deus. Deixo aqui essa palavra para a sua meditação, para a sua edificação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Vamos terminando, colocando uma vírgula. E se o Senhor permitir, terça-feira, 19h30, estaremos aqui meditando na palavra de Deus, é o nosso culto de ensino, de doutrina. E vamos estar trazendo um assunto muito interessante aqui, terça-feira. Então nós vamos orar nesse momento. Vou pedir para a irmã Roberta orar. E eu vou estar ministrando a bênção apostólica. E você compartilha esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder. Pode orar, irmã Roberta. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento oportuno, por esse privilégio, Senhor, o qual passamos meditando na Tua palavra, Senhor, que é fiel e verdadeira, que é o norte para a nossa vida, Senhor, e que nos dá a direção correta, que tem mostrado o caminho, Senhor, que nós devemos trilhar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem está conosco. O Senhor é quem nos guia e quem nos guarda. Pai querido, nós pedimos nesta noite que o Senhor nos dê uma noite tranquila e de paz, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor acalma, meu Deus, o coração daqueles que estão aflitos e em desespero, Senhor. Pai querido, que a Tua paz, Senhor, que excede todo o nosso entendimento, possa pousar nos corações nesta noite, Senhor. E que a nossa esperança vem do Senhor. E se nós estamos fundamentados em Ti, Senhor, nós esperaremos e aguardaremos a Tua volta, Senhor, ou o dia que o Senhor nos chamar individualmente. Fica conosco, fica com o Teu povo, abençoe e guarda a Tua igreja. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. Estenda tuas mãos onde você está aí e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre, que nós possamos dizer amém. Eu vou ficando por aqui, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Tchau, tchau.